Eu quero iniciar a mensagem desta noite fazendo uma pergunta que eu gostaria que você verdadeiramente respondesse ela dentro de você. Que você procurasse responder essa pergunta segundo a tua compreensão. Responda essa pergunta. Na sua opinião, qual a razão principal da igreja estar neste mundo passageiro? É evidente que todos nós sabemos que estamos num mundo passageiro. Nós estamos aqui de passagem. Esse mundo um dia também, por sua vez, terminará. Esse mundo, ele é um mundo circunstancial, passageiro. Então a pergunta que eu quero que você responda é, na sua opinião, na sua compreensão, qual a finalidade da igreja de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, estar aqui neste mundo, repito, passageiro? Qual a sua grande missão? Qual a finalidade real da igreja estar aqui? Você já parou para refletir, poder responder com certo conteúdo essa pergunta? Às vezes as pessoas pensam, têm ideia e vivem uma relação com a igreja, imaginando que a igreja existe nessa terra para tornar este mundo melhor. A ideia que muitas vezes se tem é que, ora, a igreja existe para tornar esse mundo melhor. Mas continue refletindo: tornar esse mundo melhor para quê, se ele vai terminar? Para quê tanta energia para tornar um mundo melhor, se ele por si só não tem eternidade? Tornar o mundo melhor, ou nós mesmos melhores, ambos dentro do contexto que eu estou colocando, passageiros, a grande pergunta é: para quê? Não é essa a causa. Deus não seria tão idiota, não faltaria com tanta inteligência de simplesmente fazer coisas para que tivesse um fim, para que simplesmente acabasse. Para que desprender tanta energia para algo que vai acabar? É como numa analogia que já fizemos aqui, onde eu gostaria que você voltasse a imaginar essa analogia, de alguém, por exemplo, gastar 50 anos para construir uma casa, todos os dias estar ali junto aos pedreiros, junto às casas de venda de material de construção, se desgastando, empreendendo os seus salários, suas energias, para 50 anos, enfim, construir uma casa aonde ele viverá apenas algumas horas. Imagine alguém construir uma casa, depois viver nela apenas algumas horas e morrer. Não tem sentido, não há razão. Então, entender a verdadeira razão da igreja de Cristo estar inserida nesse mundo passageiro fará com que nós tenhamos uma relação com ela, a igreja, mais adequada, mais correta, mais inteligente. E a razão principal da igreja estar aqui é de nos salvar. Esta é a razão principal da existência da igreja de Cristo nessa terra: nos salvar, evidentemente pela obra do Senhor Jesus Cristo. Mas a outra pergunta que cabe aqui é: nos salvar do quê?
A grande maioria sequer sabe do que precisa ser salva. E aí mais uma atribuição de relação deturpada se dá com a igreja, como deturpada quando ela é colocada no ápice das relações. A igreja está aqui para curar feridas emocionais, curar doenças físicas. E a pergunta continua: mas para que curar doenças emocionais e físicas num contexto passageiro? Uma cura que nunca será definitiva, visto que estamos vivendo num mundo passageiro, onde também, por sua vez, somos passageiros. Não, a finalidade da igreja não é curar. Ela pode até fazê-lo, mas não pode, não deve ser esse tipo de relação que eu tenho que ter com a igreja. Eu nem tenho que ver isso como a missão principal da igreja. Na verdade, a grande razão do porquê a igreja está aqui é para nos salvar da natureza herdada da queda de Adão. É o que nós temos visto. Quando Adão fez a escolha que fez, ele passou a ter uma natureza que aqui nós estamos mensagem após mensagem sintetizando com uma natureza egocêntrica, uma natureza egoísta. E essa natureza que nós herdamos de Adão, uma natureza eminentemente egoísta, é desta natureza que a igreja tem que nos salvar. Está aqui para, repito, através da obra de Cristo, nos salvar. Vamos ver a palavra agora então, confirmando essas declarações de abertura, lá em Romanos capítulo 5, versos 12. Romanos capítulo 5, versos 12. Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Paulo está aqui fazendo a descrição da queda de Adão. Através de Adão entrou o pecado no mundo, a morte no sentido de separação de Deus. E em Romanos, um pouco antes, no capítulo 3, ele dá um alicerce a essa declaração no verso 12 do capítulo 5. O alicerce dado por ele está aí, olha, 3:10, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Versículo 12: todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. E o versículo 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esta natureza oriunda da queda de Adão é oposta, completamente oposta à natureza de Deus. Essa natureza egoísta que o ser humano passou a ter, ela é o avesso do amor, que é a natureza divina. E é essa natureza que transforma o ser humano numa pessoa realmente fria e sem nenhum tipo de conteúdo, contendo qualidades de Deus, qualidades espirituais, qualidades oriundas do amor. O ser humano é assim. Por isso, mais uma vez, Paulo diz em Romanos aqui, Romanos capítulo 1, verso 29, ele descreve dizendo assim: estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos,
inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Que ninguém se engane imaginando que pode ser bom na carne. Que nenhum de nós possa se auto-enganar, imaginando que podemos ser boas pessoas na carne. O ser humano pode até em muitas ocasiões não manifestar estas coisas que acabamos de descrever, mas elas estão lá como essência, embutidas. E no momento em que um ser humano é provocado, é colocado numa circunstância X ou Y, aonde de alguma maneira ele é afrontado, o melhor dos seres humanos passa a manifestar estas coisas. Mexeu conosco, estou falando conosco, natureza herdada de Adão, mexeu conosco. Podemos até dizer que somos as melhores pessoas. Vem à tona o pior de nós. A natureza herdada de Adão é má, é perversa, porque está centrada no avesso do amor, o egoísmo. E do egoísmo frutifica-se, se é que podemos chamar de fruto, frutifica toda sorte de perversidade. Então, excetuando a obra de Cristo, para que você entenda aqui a mensagem, nós temos que entender que nós somos maus. Nós temos que entender que a nossa natureza é uma natureza maligna, perversa, egocêntrica, e que, repito, mexeu conosco, vem à tona tudo isso. É que muitas e muitas vezes nós estamos tão protegidos que parecemos ser boas pessoas, mas basta que sejamos colocados numa situação de confronto, de mexer conosco, tudo isto vem à tona. E vem à tona por quê? Porque estava lá. Mas o ser humano, enquanto essas coisas não vêm à tona, ele procura se enganar. Não, eu não sou tão ruim assim. Sim, a palavra de Deus descreve todos nós como potencialmente assassinos, como potencialmente avarentos, como potencialmente tudo que você possa imaginar, daquilo que, olhando nas obras malignas do outro, você possa até, num primeiro momento, ter aversão. A Bíblia diz que na mesma situação, você agiria da mesma maneira. Gálatas 5,19 confirma isso dizendo: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, brutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Romanos 3:9, pois que, pergunta que Paulo faz, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não nos achemos melhores, porque não praticamos com a mesma abundância aquilo que detestamos no outro ser humano. Só não tivemos, repito, oportunidade, a provocação na intensidade de vida para que tais coisas não se manifestassem, mas elas estão aí
na velha natureza. E esta velha natureza perversa, que se cutucada como a onça com vara curta, ela logo se apresenta. Às vezes as pessoas, porque não têm a manifestação dessa malignidade toda, acham que não, com elas não são, não é algo que possa ser dito como verdade. Veja o que diz a palavra em Apocalipse capítulo 3, o Senhor Jesus dizendo à igreja, capítulos 3, 17 e 18, ele diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e te unjas os olhos com colírio para que vejas. Nós precisamos enxergar o óbvio, não podemos ser cegos quanto à realidade da velha natureza, não podemos diminuir a intensidade da gravidade com qual Deus descreve a velha natureza centrada no egoísmo. Não podemos amenizar nem um pouco a essência da velha natureza. Ela é absolutamente perversa, porque, repito, está centrada no egoísmo. Em Mateus 19, 23, Jesus fala assim: disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Ora, por que o Senhor Jesus está dizendo que é difícil um rico entrar no reino dos céus? Por que Jesus está fazendo essa afirmação que é muito difícil um rico entrar no reino do céu? A razão evidente não é a riqueza enquanto riqueza em si que um rico tem, mas o desenvolvimento do egoísmo como uma coisa boa. E ter dinheiro muitas vezes desenvolve o egoísmo como se fosse uma coisa boa. E ele passa a viver sem manifestar tanto da sua perversidade. Por quê? Porque não precisa fazer muitas coisas más, porque está tendo pelo dinheiro uma vida boa. Muitas vezes o rico bom acha que é bom até na sua natureza. No pobre, a velha natureza ela se manifesta mais rapidamente do que muitas vezes no rico. Mas ambos possuem uma velha natureza herdada de Adão, que é desta natureza que o homem precisa ser salvo. E esta é a razão da igreja estar aqui, levar a obra de Cristo para salvar o homem da sua natureza caída, herdada de Adão. E esta natureza em muitos não é percebida por eles próprios. Então, salvar-me do quê? Perguntará alguém. Por isso é fundamental voltarmos à verdade, numa reflexão profunda do nosso coração, para detectarmos a verdade.
na eternidade, só entrará na eternidade, me referindo ao reino de Deus, só entrará quem não tiver essa natureza. Então, prestemos atenção. A igreja entra no mundo passageiro para poder salvar o homem da sua velha natureza. Por quê? Porque esta velha natureza, quando o homem partir dessa terra, esta velha natureza não poderá adentrar o reino dos céus. A igreja vem então oferecer, através da obra de Cristo, a possibilidade das pessoas se livrarem da sua velha natureza, nascerem de novo, ter uma nova natureza, um novo nascimento, para que sim, a partir daí, ao saírem dessa terra passageira, adentrarem com a nova natureza o reino dos céus. Esta é a razão da igreja estar nessa terra, apresentar ao mundo a sua velha natureza e mostrar que esta natureza precisa ser banida, porque é necessário nascer de novo para adentrar o reino dos céus. A igreja não pode se perder nos meios. A igreja não pode, falando igreja, falamos nós, evidentemente, nós não podemos nos perder. Não podemos perder a consciência principal da nossa estada nessa terra. Não podemos nos perder achando que estamos aqui para sermos felizes com o que este mundo oferece. Não, a nossa missão é maior. Nós estamos aqui para que nasçamos de novo e ofereçamos a maneira de nascer de novo, que é através da obra do Senhor Jesus Cristo. A única obra real, a única coisa real que vamos levar daqui é o nosso novo nascimento. A única coisa que passarmos a dar para alguém, que este alguém desfrutará, não só nesse mundo passageiro, mas principalmente após a partida dessa terra, é um novo nascimento. Você pode dar de tudo às pessoas dessa terra, vão morrer juntamente com elas. Mas quando nós damos um novo nascimento, nós estamos dando um presente de cunho eterno. Quem pode oferecer esse presente é a igreja de Cristo, porque o autor dela, aquele que está nela, porque a igreja é o corpo de Cristo, é o único que pode gerar novo nascimento. Veja o que diz a palavra, João 3 a 7. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Eu vou parafrasear equivocadamente o verso 7, dizendo assim: olha, equivocadamente, é importante nascer de novo. Presta atenção, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É muito importante você nascer de novo. Eu falei que eu estava parafraseando equivocadamente. Por que equivocadamente? Porque não é importante você nascer de novo. Não.
não é importante, é simplesmente necessário. É necessário, não é um acessório, não é uma escolha dentre tantas opções. É necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus. Se não nascermos de novo, não podemos entrar no reino de Deus. Então a igreja precisa focar naquilo que é necessário, apresentar coisas que são importantes, sim, evidente, mas não transformar as coisas importantes como coisas acima da sua real e verdadeira missão nessa terra. A igreja que se preza como igreja de Cristo, ela tem que mostrar a necessidade que nós temos de nascer de novo. Para tal, precisamos entender que há uma natureza no ser humano herdada de Adão, e a oferta de uma nova natureza apresentada pelo Senhor Jesus Cristo. Quem fará isto? Quem deve fazer isto? A igreja está designada tal. Portanto, eu e você, nós. Mas como vamos apresentar a necessidade de alguém nascer de novo, se sequer nós damos a devida importância a isso? É necessário nascer de novo, e se a igreja não se prestar a isso, não serve para nada. Por quê? Vamos ver a Bíblia. Mateus 5:13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, em que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ora, o sal existe para salgar. A partir do momento que existe um sal que não salga mais, ele não tem mais finalidade. Uma igreja existe para fomentar, para anunciar a necessidade de um novo nascimento e apresentar um meio pelo qual esse novo nascimento possa vir a acontecer. Se a igreja não prestar a isto, não serve para mais nada. Pode fazer obras sociais, pode melhorar a vida das pessoas nessa terra, pode curar, pode libertar, pode expulsar demônios, não serve para nada. Por isso, como dizíamos em outras mensagens, Jesus dirá naquele último dia àqueles que ele colocará à sua esquerda, e eles alegarão defesa dizendo: mas nós expulsamos demônios no teu nome, curamos no teu nome, fizemos maravilhas no teu nome. E Jesus olhará para eles e dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É sal que não salva. Para que curar, se vai morrer de doença ou de não doença? Salvar é necessário. E a salvação não é da boca para fora, a salvação não é da velha natureza. A velha natureza não pode ser salva. Repito, Jesus não veio salvar a velha natureza. Preste atenção, Jesus não veio para salvar a velha natureza, mas para nos salvar da velha natureza. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 45. Primeira carta aos Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno,
O segundo homem, o Senhor é do céu, qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tal também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Verso 50, prestemos atenção agora. Verso 50 diz assim: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. A palavra, portanto, é muito clara: não há salvação para a velha natureza, ela não pode herdar o reino. Então, quando nós estamos nessa terra, voltamos e caímos em nós mesmos, deixamos de nos enganar, deixamos de paparicar a nós mesmos. Quando nós nos voltamos e descobrimos, dentro da velha natureza herdada de Adão, o egoísmo como centro, e nós estamos batendo nessa tecla para que você não cometa o erro que esse mundo está querendo que todos cometam. O mundo está ensinando que egoísmo é amor. A Bíblia diz que o amor é um antônimo do egoísmo. As pessoas pensam que amam quando estão exercendo o egoísmo, mas na verdade elas querem possuir coisas e pessoas, não amá-las. O amor é da natureza divina. O egoísmo, até mesmo camuflado de amor, é oriundo da carne, da velha natureza. Então, quando nós descobrimos que temos uma velha natureza, e que essa velha natureza não pode fazer nada por si mesma para ser salva, quando nós entendermos que até mesmo as boas obras que a nossa velha natureza produz está totalmente contaminada de egoísmo, quando descobrirmos que a nossa velha natureza volta-se para Deus ou busca, mas busca para si próprio e não por causa dele, quando nós descobrimos que a nossa velha natureza está absolutamente manchada pelo egoísmo, quando nós detectamos que esta velha natureza perversa, maligna, não tem salvação, não tem como se livrar dela, não há nada que ela possa fazer por ela mesma, então há um brado de grito, um grito imenso no nosso coração: salva-me! Oh meu Deus, salva-me de mim! Salva-me de mim mesmo! E aí o Senhor Jesus se apresenta: é por isso que estou aqui, para te salvar dessa velha natureza. Este é o desejo verdadeiro de quem quer ser salvo, de quem quer ter Deus, porque se maravilha com o caráter dele, de quem quer ter Deus para se parecer com ele na sua essência de amor. Não há golpe do baú, não há interesse em se casar com Deus por causa dos seus bens, há um interesse de se casar com Deus para ser igual ao seu caráter de amor, porque descobrimos que a nossa velha natureza herdada de Adão não pode nos fazer verdadeiramente felizes. Este é o grito que a nossa alma precisa fazer, e Deus vai com certeza se apresentar a
apresentando sem distorção a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela não quer ser apenas e tão somente uma embalagem bonita, mas sem conteúdo. O que adianta alguém ter uma embalagem muito bonita se não tiver o conteúdo desejado ali dentro? Não adianta nós termos uma embalagem linda, mas a velha natureza estar ali dentro. É a nova natureza, oriunda da obra de Cristo. É ela que nos interessa. Paulo, ele procura descrever algo interessante para os leitores romanos da igreja que estava em Roma. Os romanos eram educados na filosofia grega, não eram judeus, eram pessoas que estavam se convertendo ao cristianismo e precisavam entender algumas coisas. Por quê? Entender, como nós estamos vendo, é fundamental. Não basta conhecer, é preciso entender. E Paulo então começa a escrever tudo isso para a igreja de Roma. E em dado momento, ele começa a escrever algo que todo sincero se depara. Todo ser humano sincero se depara com isso. Eu vou ler agora, Romanos capítulo 7, versículos 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, e quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Paulo está descrevendo no capítulo 7 algo que todo cristão genuíno já se defrontou, que toda pessoa que busca de uma certa sinceridade a Deus se defronta. Ele começa a dizer que dentro dele existe uma controvérsia, porque ele sabe que deve fazer tal coisa, mas acaba fazendo a outra que não deve. Ele sabe que precisa amar, mas ele odeia. Ele sabe que deve perdoar, mas não consegue perdoar. Ele sabe que deve ser alegre, mas ele acaba ficando triste. Há uma luta, uma guerra, ele está aqui descrevendo. E aí ele vai por etapas, escrevendo o que se passa e apresentando algumas coisas importantes para nós. Uma é que ele diz: se eu faço o que não quero, e deixo de fazer o que eu sei que é o certo, então uma coisa eu já entendi: a lei de Deus é boa, porque a lei de Deus fala para mim não fazer o errado. Então, se ela está falando para mim não fazer o errado, e eu consigo entender na prática que realmente o que ela fala para mim não fazer é errado,
O que ela fala para mim fazer e não faço, mas lá no meu íntimo eu sei que deveria fazer. Então eu entendi uma coisa: a lei de Deus é boa, mas ela não me capacita a fazer o que é certo. Eu quero dizer para você nessa noite, não é possível terminar essa mensagem nessa noite, nós vamos seguir na semana que vem em cima desse texto, mas eu quero mostrar para você que o grande erro do cristão é tentar ser espiritual com a energia da velha natureza. A velha natureza não serve para nada, ela não pode ser salva e ela não pode fazer o que é espiritual. Enquanto o cristão tentar ser bom com a energia da carne, vai viver de fracasso a fracasso, de frustração a frustração. Sabe por que tanta gente desiste verdadeiramente lá no íntimo de ser cristão? Que desapega por causa dos fracassos. Do fracasso é oriundo da tentativa de viver o espiritual com a energia da carne. Mas como então se livrar disto? Semana que vem nós vamos mostrar o que Paulo entendeu, aprendeu e anuncia no capítulo 7 e no capítulo 8. E nós vamos perceber que tudo vai girar exatamente em cima do nosso tema: entendimento. Nesta noite, eu quero terminar essa mensagem, sem completá-la, mas aonde terminamos, com uma reflexão: que você seja imensamente grato a Deus pela provisão do novo nascimento. E você só será imensamente grato pela provisão do novo nascimento quando entender a malignidade da velha natureza. Não a velha natureza maligna do outro, mas a sua. Quando nós detectarmos que o egoísmo é uma afronta e uma coisa totalmente oposta ao amor de Deus, nós vamos querer se livrar dele. E só aí vamos querer se livrar dele, do egoísmo. Principalmente porque ele nos rouba a eternidade. O egoísmo não nos permite ter acesso à árvore da vida. O egoísmo não nos permite ter acesso à eternidade com Deus. É preciso se livrar desse egoísmo. Como? Com a energia da carne? Não, impossível. Há uma provisão e ela está centrada em Cristo. E esta é a nossa grande missão neste mundo passageiro: apresentar a solução de Deus, porque um dia, sem exceção, todos partirão, mas se partirem com a velha natureza, triste eternidade sofrerão, mas com a nova, as portas dos céus abertas, para estarmos com o nosso Pai para todo o sempre. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, quero te agradecer pela provisão da obra de Cristo. Essa salvação é muito mais profunda do que muitas e muitas vezes o mundo entende por salvação. Essa salvação é um presente tão profundo, imenso, valoroso, que é muito mais do que simplesmente libertações do passageiro. É
muito mais. E nós, como igreja, recebemos o privilégio de anunciar essas boas novas. Ajuda-nos a manter o foco, em nome de Jesus.